Aí, pessoal, onde será que a gente vai hoje, hein? E aí, Vidal, dá umas pistas aí pra galera. Vamos pros spoilers? Opa, bora! Cara, a gente vai numa empresa que tem mais de 30 anos de existência, com 850 produtos divididos em 16 categorias pro seu setor. É muita coisa. Hoje fazem parte de um grupo global. Estão em mais de 50 países. Onde é que é? Não sei, vamos lá conhecer essa turma. Bora descobrir, gente. Vem com a gente. Bora lá. Fala pessoal, chegamos! Hoje estaremos aqui conversando com o pessoal da Ceramfix. Mais um papo bom de compras com profissionais top. Vamos lá! Acompanha a gente. Ceramfix, bora lá! Bora! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negociação, na nossa segunda temporada, Conexão Santa Catarina, trazendo para vocês os melhores profissionais de grandes empresas aqui do estado de Santa Catarina. E hoje a gente está aqui na Ceramfix com a Francis e com o Pedro. Já já a gente apresenta vocês, mas primeiro, Vidal, dá um oi para a turma. Olá pessoal, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, um prazer também estar aqui na Ceramfix, né? Empresa parceira, empresa que está com a gente nessa busca de desenvolvimento da área de compras aqui da nossa região. Muito obrigado por nos receberem, bem-vindos ao podcast. Por favor, fiquem à vontade. Se apresentarem, contar um pouquinho sobre vocês, sobre a Ceramfix. Maravilha, prazer é nosso, Vidal, de receber vocês aqui. Vidal, André, sejam muito bem-vindos, cara, as portas sempre estão abertas para vocês. Tá? Eu sou o Pedro, sou gerente de supply chain aqui da Ceramfix, trabalho na empresa há 16 anos. Passei por alguns departamentos até chegar na gerência de supply, né? O supply chain hoje é responsável pelo departamento de suprimentos, pelo departamento de planejamento e toda a logística da Ceramfix. E eu estou nesse desafio aí há 5 anos aí respondendo pelos departamentos. Bom, eu sou a Francis, sou coordenadora de compras aqui na Ceramfix, já tem mais de 20 anos. Comecei na área de vendas, acho que não deu muito certo. 3 meses depois eu já estava trabalhando na área de compras e estou até hoje. Bom, isso não, deu uma mordidinha no compras. Não tem jeito, aí vai, né? Verdade. Vamos lá, vamos começar. A gente já teve algumas conversas prévias, né, falando bastante sobre o dia a dia de vocês. Eu queria começar por um assunto que, para quem está assistindo, né, contar uma história. A Ceramfix hoje é parte do grupo global, né, da Ardex. Isso já tem 6 anos, né, que vocês contaram para a gente que aconteceu. Conta para a gente como tem sido essa transição para vocês, como compras, de sair de uma empresa familiar, nacional, e hoje sendo uma empresa de um grupo multinacional que atua em mais de 50 países, em todos os continentes, né? Como é que é essa transição do dia a dia com relação à governança, atividades, ter um reporte lá fora e essas transições aí que você tem passado nos últimos anos? Perfeito, André. Assim, a Ardex sempre foi uma empresa muito tranquila nessa questão da transição. Assim, eles não chegaram aqui impondo nada, né? E isso facilitou bastante para a gente internamente, né? Eles não impuseram nenhum colaborador aqui, o corpo técnico continuou o mesmo. Então isso foi inclusive uma conversa que teve na negociação, que era uma preocupação bastante grande dos sócios brasileiros, no caso, que continuasse o corpo técnico, que não teria desligamentos aqui para a Ceramfix, e assim foi, cara. Então foi uma transição bastante tranquila, mudou um pouco o organograma da empresa, por mais que eles não colocaram ninguém aqui diretamente, mas mudou um pouquinho o organograma. A gente passou de ter a ter apenas um controller para a gente ter 4 diretorias, no caso, que são 4 clusters que a gente chama, né? E há pouco tempo a gente mudou um pouco de novo esse organograma para ter um CEO, daí respondendo aí pelas 4 diretorias, né? Então, assim, eles não chegaram impondo nada para a gente, foi uma transição bastante tranquila, mas, querendo ou não, é uma multinacional, tem uma mudança bastante grande, principalmente na questão de compliance, né? Então, antigamente, a gente era mais, não olhava tanto para essa questão de compliance, até mesmo os sócios brasileiros, né? Às vezes chegava, tem um vizinho aqui que precisa pesar na balança rodoviária, deixa ele pesar, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia essa questão de compliance é muito forte aqui dentro, né? E se enraizou muito aqui dentro. Então, nem eles, muito menos nós, podemos fazer qualquer coisa, né? A gente tem regras a ser seguidas, né? A Ardex faz auditorias
pelo menos a cada 2 anos aqui, né, auditorias internas, e todos os anos aqui eles estão pelo menos umas 3 vezes nos visitando e dando conselhos e dando direcionamento para mostrar o caminho que a gente tem que seguir. É uma caminhada de muito aprendizado ainda para a gente tem reuniões quinzenais, né, com todo time de compras do Grupo Ardex e é bem enriquecedor. A gente tem notícias, né, de todo o grupo e assim, realmente tem sido uma caminhada de muito aprendizado, né? Entendo que para a gente e para eles também, porque ser comprador no Brasil com tantos impostos, né, é bem diferente. Então, é uma troca de experiência bem bacana. Só um ponto, desculpa, Vidal, antes de você trazer a tua pergunta. Vocês também falaram, acho legal compartilhar com quem está assistindo, que a partir daí vocês passaram a ter um processo decisório de compras compartilhado com alguma estrutura global, né? Conta para eles, né, como que foi essa adaptação, como é que, dentro do que vocês podem, logicamente, comentar, mas essa história de que existem compras que agora você tem times globais que participam, que comentam, que palpitam, que aconselham, como é que é isso? A gente tinha os nossos processos definidos, né, André? Então a gente tinha nossas regras e essas regras, esses procedimentos, eles foram discutidos com o pessoal da Ardex, né? E eles sempre nos sugeriram algumas alterações, algumas mudanças e que, consequentemente, depois, a gente via que fazia todo sentido, né? Então, hoje, para a questão de compras, a gente pode fazer as aquisições internas até 50 mil euros, né? E a partir de 50 mil euros a gente tem que pedir aprovação para eles, inclusive CAPEX no caso, né? A gente precisa mandar o CAPEX, todos os CAPEX bastante desenhado, com payback e todas as etapas necessárias, para daí pegar a aprovação, né? Muitas vezes eles liberam já de primeira, muitas outras vezes eles também fazem reuniões com a gente, querem se inteirar um pouco mais do projeto, querem entender um pouco mais a fundo, e isso é normal e faz todo sentido, e para a gente é muito bacana, né? A gente acaba aprendendo muito com eles, né? Os caras têm uma experiência enorme e que acabam nos dando um direcionamento muito, muito interessante, assim. Inclusive tem projetos que eles participam juntos, né, Pedro? Inclusive vêm fazer visitas na empresa, então eles têm, assim, eles nos dão um direcionamento, realmente um time, né? Tá lá a quilômetros, né, países de distância, mas é um time. Legal, é bacana porque imagino que essa visão, né, do purchasing global traz justamente esses desafios, né? Que talvez antes, até para a aquisição de um CAPEX, o estudo não era tão aprofundado, né? Até porque vocês estão há tanto tempo no mercado, muitas decisões são mais intuitivas, né? E vocês acabam tendo que aprofundar antes de ir para essa aprovação. Imagino que isso traz um crescimento para a própria equipe também, né? E além desses estudos, vocês comentaram que o próprio relacionamento com os fornecedores ou avaliação desses parceiros também mudou, né? Também teve uma visão diferenciada, uma visão que traz um pouco mais de compliance para a cadeia. Conta para a gente um pouquinho o que mudou, né? Da compra como empresa regional, do relacionamento, para essa visão de compliance e cuidado, né, com um olhar um pouco mais sustentável. Eu não trago aqui como sustentabilidade, mas como sustentação do negócio, né, para a cadeia de fornecedores. Perfeito, Vidal. Assim, até voltando um pouquinho, é importante deixar claro também que a Ardex tem as suas preferências e prioridades no fornecimento, né? Então, tem alguns fornecedores que eles nos sugerem, nos recomendam a compra daquele fornecedor. E daí sempre a gente conversa com eles para buscar o melhor caminho, porque muitas vezes a gente tem algum preço melhor, por exemplo, internamente, né? Então, eles também estão aprendendo um pouco com a gente, eles estão vendo que existem outros fornecedores e outras formas, outras maneiras de comprar. Assim. Então, inclusive, teve até materiais de manutenção ou como misturadores, né? Hoje a gente tem uma fábrica homologada pela Ardex, que o próprio misturador, a Ardex fez a exigência que teria que ser aquele que a gente comprou da Alemanha, transferiu para a Itália, fez uma otimização do misturador para daí chegar no Brasil. Então, tudo isso junto com a equipe da Alemanha, né? Sugerido e recomendado por eles. E respondendo a tua pergunta referente à homologação de fornecedores, Vidal, antes a gente ainda estava muito cru nesse quesito, né? Essa questão de, como eu falei, assim, essa questão de compliance, ela pega muito, né? Então, hoje, para a gente homologar fornecedores, tem todo um processo de aprovação,
tem uma análise financeira, tributária, para ver se aquele fornecedor está apto a nos fornecer. Uma coisa que eles vêm cobrando muito é fazer auditorias nos fornecedores. Então, por mais que a gente visite os fornecedores, mas a gente nunca auditou um fornecedor, nunca auditava um fornecedor. E hoje essa questão de ESG, essa questão de EPIs e segurança está entrando muito em pauta, então a gente tem que realmente visitar os fornecedores, analisar se eles estão seguindo toda a legislação para a gente não correr risco nenhum em ser fornecido por eles, no caso. Tem toda a responsabilidade, né, a coparticipação nesse fornecedor, né? Então a gente realmente precisa olhar além do produto, né? Quem está produzindo aquele produto, realmente, né? Como que a empresa se coloca perante a comunidade, perante ao local que ela está instalada. Então, tem todo essa preocupação, né? A gente está começando a avaliar isso, né? A gente tem buscado ferramentas para nos auxiliar nisso, né? A gente vai, sim, começar a dar o próximo passo. A gente já começou essa nossa caminhada, então, daqui a pouco a gente vai começar a exigir documentos, né? Então, mas precisamos de ferramentas para nos auxiliar, né? Não adianta só eu solicitar os documentos e não controlar vencimentos. Então, a gente está se preparando para isso. Então, em breve, muda um pouco, a Ceramfix começa a ficar um pouco mais criteriosa nessa homologação dos fornecedores. Esse ponto que a Nara citou é um ponto importante, que a nossa diretoria, junto com a Ardex, eles sempre foram muito atenciosos nesse quesito. Assim, então, eles nunca exigiram nada sem dar todo o suporte necessário, né? Então, isso que a Nara citou, a gente fechou agora com uma empresa de e-procurement, no caso, e um dos aspectos que a gente olhou muito foi essa questão de análise de fornecedores, no caso. Então, a gente buscou uma plataforma que já tinha toda a base de gestão de fornecedores embarcada na plataforma para nos auxiliar, no caso. Então, a questão de contratos, a questão de documentação, vai colocar documentação, já vai dizer a data de validade, quanto que tem que renovar e assim por diante. Então, isso daí foi uma coisa que a gente olhou com bastante atenção. Assim. E veio num bom momento, né? Que com a reforma tributária vai ter que começar a se preocupar com a saúde, não só financeira, mas a saúde tributária do nosso fornecedor também. Isso vai ser importante. Então, veio num bom momento. Legal. E vocês, só complementando esse olhar, porque vocês têm alguns itens importantes para o expediente de vocês e de uma cadeia complexa, né? Quando você fala de compliance, são importados. Vocês estão com esse olhar também para analisar esse cara que fornece material importado? Sim, Vidal. Assim, dos nossos 3 principais matérias-primas, 2 são importadas, né? E hoje, com o benefício fiscal em Santa Catarina, vale muito a pena importar para cá, e a gente tem 11 unidades espalhadas pelo Brasil, e acaba que a gente faz a transferência desses materiais via rodoviária, no caso. E com a reforma tributária, com a saída desses benefícios, é uma coisa que a gente já está olhando há bastante tempo, né? E por mais que a gente já está executando a reforma, né? A gente já está destacando nas notas, mas ainda há muitas perguntas ainda existe muito mais perguntas do que respostas, né? Então, quanto que vai ser a alíquota? Vai realmente cair todos os benefícios? Não vai vir nada de benefício novo, né? O que vai acontecer? Então, essa questão do benefício fiscal de importação é uma coisa que a gente se preocupa bastante. A gente sabe que a malha portuária de Santa Catarina está bastante desenvolvida, né? Em comparação com os outros estados, logo por conta desse benefício, né? Mas é uma preocupação que a gente tem, porque talvez com a caída do benefício a gente vai ter que começar a importar para outros estados. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que o Porto de Santos ele não tem uma estrutura pronta para receber muito mais importação do que recebe hoje. Então, como que vai ficar isso? Vai ter investimento em outros portos, em outros estados? Não vai? Mesmo sem o benefício, a gente vai continuar importando para Santa Catarina para depois fazer a distribuição via rodoviária? Então, é uma preocupação bastante grande que a gente tem, mas que a gente está acompanhando de perto. A gente está participando de palestras sobre a reforma, porque, querendo ou não, começou, né? Começou, tá aí. Lembrando, né, gente, que como é um podcast, é atemporal, né? Nós estamos em finalzinho de março de 2026, né? Ou seja, é o primeiro passo
de uma reforma tributária que vai até 2033, né? Então talvez alguém assista esse vídeo lá na frente, bom, mas quais são essas perguntas, né? Então hoje são todas, porque a gente não sabe muita coisa. Bom, já que você entregou a data, né, eu vou fazer um comentário que no nosso summit desse ano vai ter uma apresentação de reforma tributária no especialista em tax, que trabalhou em multinacional a vida inteira, e ele vai falar sobre reforma tributária aplicada a compras. É uma apresentação específica para a área de compras. Então, quem assistir até lá tem a chance de participar e assistir a apresentação. Só complementando a parte de homologação também do fornecedor importado, ela acontece também, né? Inclusive foi ano retrasado, né? Foi feita visita, né, nesses fornecedores, e também por estar fazendo parte, né? A gente está no time de compras na Ardex e tal. Eles também conhecem alguns fornecedores. A gente troca figurinha entre fornecedores e como tem Ardex em várias partes, né, do mundo, então consegue ir lá também verificar o fornecedor, né, tem mais informações sobre o fornecedor. Então isso é importante e isso é algo assim muito positivo dessas reuniões, né? Realmente, assim como a gente desenvolve tal fornecedor, troca uma ideia com esse grupo, né? Então, isso acontece com frequência no time. São 50 países, deve ser alguém mais perto deles do que nós, com né? Com certeza. Lembrando que, quando você fala de homologação, né, a homologação aqui no Brasil, ela é muito ancorada em dados públicos de empresas que têm CNPJ. Né? Ao abrir um CNPJ, você deixa passos digitais em 1 milhão de órgãos públicos, que é o que a legislação brasileira exige, tanto municipais, estaduais quanto federais, e você coleta dados. Quando a empresa é de fora, você não tem todas essas pegadas, não necessariamente tem, né? Para fazer um acompanhamento, um escrutínio detalhado, como a gente faz aqui, né? Mas algum há de ser feito, né? Existem órgãos internacionais que atestam realmente algumas variáveis. Eu queria trazer outro assunto aqui, né? Que é a questão de desafios. A gente sabe que esse ano é um ano difícil para muitos, a gente já fez vários podcasts, todo mundo ficou com essa cabeça quando a gente faz essa pergunta, né? Esse ano 2026 vai ser difícil, né? Quais são os principais desafios que vocês têm hoje no radar para 2026? André, a questão de redução de custo ela sempre vai estar em pauta, né? Eu acho que isso daí que vai ser de toda a empresa, né? Todo mundo tem a missão de reduzir custo, no caso o dever, principalmente no nosso departamento, né? Que a gente sabe que é o principal envolvido nesse planejamento, no caso. E isso a gente precisa olhar bastante, principalmente no nosso segmento, porque é um segmento bastante concorrido, né? A gente tem várias e várias empresas concorrentes no Brasil, inclusive várias empresas pequenas que ainda trabalham muito na informalidade, por exemplo, né? E acabam nos atrapalhando muito, assim, essa concorrência desleal. Então essa questão de redução de custo, ela sempre vai estar no nosso radar, né? E infelizmente, né, agora há 15 dias aí, basicamente da guerra, a gente mudou um pouquinho essa nossa estratégia, né, para a gente realmente não ficar desabastecido, né? Então a gente parou de focar um pouco no custo e a gente realmente está olhando para o abastecimento global, porque a gente sabe que vai ser uma preocupação, já está uma tensão bastante grande, né? E daqui para frente tende a aumentar, então o nosso foco mudou um pouquinho para não ficar desabastecido e a gente ter produtos até o mundo voltar à sua normalidade, né? Não sei se volta, né? Do jeito que as coisas estão andando, a gente não sabe se volta, mas a nossa missão nesse momento é não ficar desabastecido. E o nosso segmento também ele é um pouco delicado, porque é um produto bastante específico, bastante técnico, né? Então, essa questão de dual sourcing, essa questão de desenvolvimento de novas matérias-primas, a gente está totalmente atrelado com o nosso departamento de engenharia e desenvolvimento, né? Então, não adianta a gente trazer amostras, botar lá no Google, pesquisar fornecedor, trazer várias amostras para dentro, porque a maioria não vai passar, né? Então, essa questão de desenvolvimento de fornecedores, normalmente, nosso departamento de desenvolvimento, IPI dele, já participa das conversas iniciais para ver se faz sentido, para ver se precisamos trazer amostra, para daí a gente começar a pesquisar preço, para daí a gente começar a comprar alguma coisa daquele fornecedor, né? Então, normalmente é um caminho bastante longo. Então, essa questão de desenvolvimento de fornecedores é um desafio bastante grande para a gente também. A homologação de um produto pode levar meses, né? Então, é um processo lento, né? Às vezes, aquela cotação inicial que você fez quando conseguiu homologar o produto
já não é mais válida, né? Já tem que fazer tudo de novo, né? Essa parte realmente do abastecimento de produto, ele é o nosso desafio, digamos, o desafio que está em cartaz agora, né, Pedro? Sim, ele entrou aí em caráter de emergência, mas a gente tem, sim, bons desafios para 2026, né? Um deles é a própria implantação do e-procurement. Outro ponto é realmente deixar o setor cada vez mais forte, né? O setor sendo como o único negociador da empresa, né? A gente tem unidades aí pelo Brasil, então a intenção é que toda negociação ela tenha o foco e seja feita pela equipe de suprimentos, a gente tenha total controle dos materiais negociados nas unidades, né? Então é um desafio, a gente já vem trabalhando nisso, preparando, né? Não só se preparando com uma equipe para atender essa demanda, mas também preparando os nossos solicitantes, né? Eles precisam entender por que disso, qual é o objetivo que se quer alcançar, né? Porque eu acho que a gente consegue trazer as pessoas para o nosso lado quando ela entende realmente qual que é o resultado almejado. Então a gente já vem fazendo esse trabalho e eu acho que a gente tem conseguido o resultado, mas ele ainda está ali, ele ainda é um desafio que a gente está buscando alcançar o nosso 100% da negociação, né, aqui com o Departamento de Suprimentos. Estamos próximos, mas ainda falta um pedacinho. Estamos no caminho, né? Um dos grandes desafios, né, a gente comentou antes, são os famosos indiretos, né, porque normalmente, né, toda essa centralização, gestão de dados, de base, nos diretos, ela vem muito antes, né, porque a saúde comercial financeira da empresa depende disso, né? Como é que você faz uma precificação se você não tem isso? Mas tem no final do DRE uma linha lá que vai falar dos indiretos, né? Então, com 11 unidades espalhadas pelo país, isso é um desafio hoje para vocês, de olhar para esse indireto e decidir como que a governança vai olhar para isso, se vocês vão realmente centralizar 100% ou se não, dar alguma autonomia para as unidades. Como é que está essa parte? Com certeza, Vidal. Assim, o principal dos indiretos é a gente ter informação, né? A gente precisa ter uma base de dados bem estruturada para daí a gente tomar as decisões. E há 3 anos atrás, a gente ainda tinha, 2 anos atrás, a gente ainda trabalhava com itens genéricos, no caso, né? E quando você trabalha com item genérico, você não consegue criar uma base de dados tão grande a ponto de tomar decisões estratégicas em cima desses indiretos, né? Então, como a gente já vem falando do e-procurement há algum tempo, uma das ações que a gente tomou é realmente parar com os itens genéricos, cadastrar todos os itens. É um desafio bastante grande, tem uma demanda de cadastros enorme, né, que a gente vem passando, mas é uma coisa que faz parte do processo, a gente precisa fazer, né, não tem como fugir. Então a gente vem com esse projeto de estruturar a nossa base de dados já há 2 anos, a gente vem cadastrando esses itens para daí a gente começar a tomar as decisões. A gente já está conseguindo tirar alguns frutos disso, né? A gente já vem, já tem um pequeno histórico, né? E a gente já consegue tomar algumas decisões com isso. Né? Tem materiais, por exemplo, que a nossa ideia é centralizar 100%. Né? Centraliza 100%, compra para Santa Catarina e bota num caminhão de transferência e pega uma carona com um dos produtos nossos. Tem produtos que a gente já viu que não vale a pena. A gente deixa na mão dos coordenadores das unidades, passa pelo fluxo de aprovação, tudo certo, bota os 3 orçamentos e eles compram direto por lá, porque não é relevante, né? Não adianta a gente se incomodar com compras pequenas, né? Então, mas o mais importante disso é a gente ter histórico, a gente ter base de dados, para daí a gente tomar a decisão mais correta. Bom, eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, né, para os nossos entrevistados, que é o seguinte: conta para a gente uma situação, eu não gosto de falar erro, mas um caminho errado, que vocês tomaram, mas que no final das contas trouxe um grande aprendizado para vocês e a partir daquele momento vocês passaram a fazer diferente. André, quando tu pergunta isso, cara, me vem na cabeça uma situação que aconteceu recentemente, inclusive com uma das nossas matérias-primas importadas, onde era um fornecedor novo, e quando é fornecedor novo, principalmente quando é importado, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque chegou aqui, não é aquilo que a gente esperava, para devolver não é tão simples, né? Então a gente sempre tomou bastante cuidado com isso. E nessa situação específica, a gente pediu a amostra, veio, homologou,
deu tudo certo, mas mesmo assim é fornecedor importado, então vamos tomar mais um cuidado. Então, antes de despachar o lote de lá, eles mandavam uma amostra daquele determinado lote para a gente testava de novo para daí dar o aval para eles mandar o material. E mesmo fazendo isso tudo, né, mesmo tomando esse cuidado, a gente optou por trazer 3 containers dessa matéria-prima, no caso, que é um volume relativo aí, vamos para vocês terem uma ideia, vai 1 mês e meio de estoque, né? E quando chegou aqui, a matéria-prima não desempenhou do jeito que a gente tinha feito nas amostras, né? E daí o que faz, né? E daí bota a engenharia na jogada, entende o que veio diferente das amostras, o porquê que não veio exatamente o mesmo produto. Para devolver é complexo, mas o produto tem potencial, o que faz? E no final das contas a gente conseguiu mexer na nossa formulação a ponto do produto desempenhar do jeito que a gente gostaria, né? Então no final deu tudo certo, né? Mas acendeu um baita de um alerta para a gente aí, porque querendo ou não, 1 mês e meio de estoque é bastante, né? Então a gente deveria talvez ter começado com traz vê como é que vai ser, ou traz até um container fracionado, ou só um pallet daquele material, para daí a gente ter mais certeza do que a gente está trazendo, assim, sabe? Porque por mais que a gente cuidou de todas as etapas, né, aconteceu esse imprevisto. Então isso daí é um aprendizado que, por mais que a gente já sabia dos riscos e a gente tentou tomar todo tipo de cuidado, ainda tivemos esse problema, assim. Legal. Vocês tinham comentado na nossa conversa prévia também algum caso sobre... Porque sempre tem os desafios de quando você está importando, né? Porque você tem janelas de embarque, janelas de recebimento, os famosos canais, né? Que, como você mesmo falou, nossos portos são recordistas em liberação, né? Ainda bem. Mas também temos algum caso de que apertou o processo, que teve algum atraso. Conta pra gente esse caso, por favor. Sempre atraso que não pode, né? Sempre atraso que não pode. Mas eu lembro de um caso assim, que foi muito crítico pra gente. Foi quando, acho que aconteceu de estar muito cheio e o navio não atracar, e era uma importação LCL, e ela acabou indo para sul do estado, para o porto de Imbituba. Nossa, essa carga ficou lá uns 45 dias parada, gerando despesa de armazenagem, já estava dando demurrage, sabe? E nada da gente ver aquilo liberar, e comercial querendo, sabe, assim, cobrando da gente, porque realmente eu precisava daquela matéria-prima para produzir o material, né? Faltava só aquela matéria-prima, e venda já realizada. Nossa, foi um momento assim, de muita tensão, né, Pedro? Isso já foi 2, 3 anos atrás, isso, né? E quando teve aí o problema da enchente, foi isso que daí o navio não conseguiu atracar aqui, e eles foram destinados para Imbituba. Então, assim, foi uma situação bem complicada, né? Você tem que justificar um atraso, sempre... tem, né, vamos dizer assim, essa briga saudável, né, entre compras e venda, né? Sempre vai existir isso, e isso é muito saudável para o negócio, claro, né? É um desafio para a gente comprar bem, né, trazer o material para estar aqui no momento certo para a produção, para a equipe de vendas vender. Né? Então, esse é o nosso objetivo final. Então, assim, mas foi uma situação bem constrangedora, bem estressante, sabe? De conseguir, assim, que o material chegasse realmente. O que traz de ensinamento? Opa, vou olhar aqui no estoque, vou cuidar um pouquinho mais com o meu follow-up nesse tipo de item. Poxa, vale a pena eu realmente ficar com estoque só aí de 60 dias? Não tem que aumentar um estoque para 90, 120 dias? Faz sentido? Né, olhar para aquela matéria-prima, o quanto ela é importante dentro da cadeia, porque às vezes nem sempre é a matéria-prima de maior volume que é a mais importante, né? Trabalhar com importações é delicado, né? É delicado por conta desse lead time, né? Quanto maior o lead time, maior o teu estoque de segurança, né? E quando você tem uma operação com muito volume, né, não é fácil para estocar tudo isso. E qual que é o teu estoque ideal? É 2, 3 vezes o lead time, 4 vezes? Eu não consigo manter 4 vezes o lead time de um produto importado aqui, porque é muito volume.
né? Então as volume importações... físico, você tem volume financeiro. Exatamente. Eu não sei o quanto que a matéria-prima de vocês é ou não influenciada pelo tempo de estoque, umidade, etc. Sim, também são desafios, também. né? Temos problemas também. Tem várias matérias-primas. Nosso produto é base de cimento, né? E base de cimento não pode pegar umidade de jeito nenhum, né? Então, se tem alguma matéria úmida, pode dar problema, pode não desempenhar o produto acabado, né? Então, assim, quanto menor o estoque, melhor, né, no nível financeiro da empresa, nível de espaço físico, só que por outro lado você não pode correr riscos, né? E quando se trata de informação não é uma coisa muito simples apontar, é 60 dias para chegar aqui, vai chegar em 60 dias. Tem muitos percalços pelo caminho, né? Então vai demorar 75, vai demorar 90, eu tenho estoque para segurar isso tudo. Daí da importância do dual sourcing, no caso, por mais que eu importe, eu tenho algum fornecedor nacional que eu consigo pegar uma parte. É uma estratégia que a gente usa muito, assim, a gente costuma não importar 100% daquela matéria-prima. A gente sempre tem uma parte, por mais que seja distribuidor, né, por mais que seja de distribuidor nacional, talvez os caras importam e distribuem pra gente. Mas é importante ter esse relacionamento com esse pessoal, para em casos de urgências aí, ou de algum problema nas nossas importações, a gente ter algum fôlego. Né? Vocês falaram um negócio que já construiu na minha cabeça um TCO aí, né? Porque você vai trazer um material importado, que eventualmente é mais barato, não sei, estou chutando, mas para você trazer o importado, você tem que ter um nível de estoque maior, que é o nível de segurança. Ou comprar em volumes maiores para ter um estoque maior, aí o custo de estoque aumenta. Já o nacional ele é mais caro, mas talvez você possa trabalhar com um nível menor. Aí, como é que você monta um TCO, né, do nacional, o TCO do importado e compara os dois para tomar uma decisão, né? Exato. Vale, né, frisar também que o nosso planejamento de compras, ele está baseado no planejamento de vendas, né? Então, poxa, acompanhando o mercado, né, esses últimos anos, a nossa economia é bem estável. Planejaram vender esse X aqui, desse tal produto. Não aconteceu a venda nesse tal produto. Ou ela vinha num patamar, num volume e de repente ela sobe. Então, com o lead time, que é uma importação, é um problema bom de resolver, é uma venda que aconteceu, né? Claro. Mas o lead time não vai atender, né? Então, tem que rebolar, né? Esse comprador realmente tem que ser bem maleável, tem que ser ágil, pensar rapidamente e ter realmente bons contatos, né? Eu imagino que vocês têm matérias-primas que são comuns para diversos produtos de vocês, Sim. como o cimento mesmo que você mencionou, mas tem as específicas, né? Que é o que você falou, às vezes é uma que no teu spend ela é pequena, mas que para a linha. Deixa de ter um produto se não tiver ela, porque ela é específica de alguma linha, né? Exatamente. E assim, às vezes coisas muito básicas, né? Por exemplo, assim, né? Pallet. Pallet, em teoria, é um material secundário, tem vários fornecedores, mas se falta pallet no estoque para a minha produção, né? Onde é que eu vou colocar o material? Né? Então tem que tomar bastante cuidado, ter bastante atenção, uma estrutura forte, para que não falte nada. Não falte nada. E assim, pallet, principalmente, é um material, um produto que todos os nossos produtos vão em cima de pallet. Né? Então não é uma matéria-prima específica para aquela determinada família de produto. É 100% dos nossos produtos que consomem pallet. Né? Então tem esse tipo de material que não pode faltar de jeito nenhum. Bom, eu acho que a gente está aqui já se aproximando do fim, né, Vidal? Eu queria fazer, pelo menos a minha visão aí do que eu achei legal, né, de aprendizado para mim, pelo menos, quem está assistindo certamente tem dele, mas dessa questão da dificuldade que acho que quem está assistindo consegue ter de trabalhar numa indústria como a de vocês, que tem mix de produtos importados e produtos nacionais, essa questão de casar esses fluxos logísticos, né, com timings e estoques, para garantir produção de cada linha de produto. Muitas vezes vocês têm 850 produtos no catálogo, né? Não necessariamente o que mais vende é o que dá mais margem, né? Então, é o que você falou, né, Vidal? Às vezes um componente de valor agregado menor, mas é um produto que tem uma puta margem que contribui muito para o resultado da companhia, né? Então é difícil, é uma gestão complexa, né? Sim. Então acho que quem está assistindo consegue perceber essa complexidade. E eu queria trazer outro elemento também, só para resumir aqui no meu aprendizado de hoje, com a aula que eu tive com vocês, que é essa questão de sair de uma empresa nacional e migrar, de repente, para uma empresa global, que tem outros personagens que aparecem no processo, que contribuem, que ajudam, que colaboram, que blocam, eventualmente, um processo ou outro. Esse aprendizado também de mudança de cultura, talvez, né, de um grupo global, de trazer produto de fora para cá, não é só mais produto 100% de vocês. Só para fechar aqui, pela minha parte, pontuar esses dois
duas coisas que vocês trouxeram que eu achei muito bacana, né? A dificuldade do mix do supply, do inbound de vocês para garantir produção, importado nacional, e essa questão da cultura, desse mix aí. Queria ouvir você também, Vidal, o que você trouxe aí de... Eu acho que essa parte que vocês trouxeram realmente da cultura, dessa transformação que aconteceu com a participação do grupo, né? Que é muito legal ter ouvido de vocês que realmente ela foi muito, acho que eu usaria até a palavra respeitosa, né? Então, respeitou a história da Ceramfix, de vocês aqui dentro, né? Porque vocês têm muitos anos de empresa também, assim como todos os colaboradores que vocês falaram que houve essa preocupação, e dessa parte de vocês também estarem abertos o que eles conseguem nos trazer de melhoria, de provocação, de melhoria de compliance, né? Vocês mencionaram, por exemplo, uma grande diferença nas nossas conversas até de relacionamento de compra, né? Do quanto mudou quando vocês aplicaram uma metodologia de BID, né, e os resultados que tiveram e até a proximidade que isso trouxe, né? Acabou que a gente não falou disso, que se quiserem trazer um pouquinho, eu acho que é bem interessante. Sim, isso daí, Vidal, é bastante importante porque a Ceramfix ela sempre teve uma cultura bastante forte de relacionamento, né, com os nossos fornecedores. Assim, sempre foi uma troca bastante sincera, bastante aberta e bastante justa com os nossos fornecedores. E quando a gente precisava reduzir custos, que veio essa ideia do BID, nós, como departamento de suprimentos, teve uma certa resistência, né? A gente não achava bacana mandar uma carta convite para daí eles terem que lançar o melhor preço que eles conseguem fazer, para daí a gente fechar aquele volume pré-determinado. Por outro lado, você negociar 20 toneladas é muito diferente de você negociar 400 toneladas, 600 toneladas, né? Então, tem esse ganha-ganha, né? E no início a gente foi bastante resistente com essa ideia do BID, mas posteriormente a gente foi ver que até amadureceu e melhorou o relacionamento com os nossos fornecedores, né? Porque eles entendem o momento que a Ceramfix está vivendo e eles entendem que isso é importante para as companhias, tanto para a gente quanto para eles também, para eles fornecerem para uma empresa global. Né? E eles também têm bastante oportunidade vendendo para a Ceramfix, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo com o Grupo Ardix. Foi uma troca de figurinhas bastante legal, foi um projeto bastante legal, essa questão do BID, bastante interessante, que nos fez crescer e amadurecer bastante dentro do departamento de suprimentos. Bom, vocês querem deixar, por favor, algum recado aí para os compradores que estão assistindo a gente? Fiquem à vontade, esse momento é de vocês aí para a gente fechar aqui o nosso papo. Boa sorte, 26 está aí. É bom que dá para cortar, né? Eu acho que assim, para os compradores, um recado que fica assim, se tiverem oportunidade de trabalhar em uma empresa multinacional, eu acho que é uma experiência muito legal, assim, muito bacana. A gente passou por esses dois momentos da Ceramfix, né? Uma empresa 100% nacional e uma empresa multinacional. E nesses 6 anos que a Ardix está com a gente amadureceu muito como empresa e estrategicamente. Antes a gente fazia o negócio acontecer, ia lá, ralava, fazia, não deixava faltar nada e estava tudo certo, mas por algumas vezes a estratégia ficava um pouquinho de lado. Né? E quando se tem uma empresa global dando suporte, mostrando o caminho e alinhando a estratégia junto com você, facilita muito e nos faz crescer como profissional. Profissionalmente a gente amadureceu muito depois da entrada da Ardix, logo por isso, assim, que a gente já vê as melhores práticas globais, né? Então as melhores práticas no mundo todo, para daí a gente tomar nossa decisão junto com eles. Assim. Então é uma sugestão que eu tenho. Tantos anos já nesse mundo de compras, né? Eu entendo que mudou muito. O mercado mudou muito, né? Antes ele mudava numa velocidade um pouquinho mais lenta e hoje ele muda numa velocidade absurda, né? Então, estar na Ceramfix lá quando eu comecei na Ceramfix, a Ceramfix tinha 10 anos. Né? Então ela ainda estava buscando o lugar dela ao sol, né? A Ceramfix ela era muito forte em 3 regiões naquela época e a gente não tinha um volume de compras que a gente tem hoje. A gente não tinha possibilidades de negociação que a gente tem hoje. Não existia tantas indústrias, por exemplo, de embalagens, tantas opções diferentes de embalagem. Não existia isso, né? Eu lembro que a gente tinha que pedir fornecedor humildemente nos vender, porque a gente não tinha
uma quantidade expressiva de compra. A quantidade nossa de compra de embalagem não atendia nem o lote mínimo de produção dele, né? E hoje é diferente, né? Hoje o fornecedor chega até a Ceramfix e a gente gosta de atender, a gente está aberto para receber todos, o quanto a gente aprende com isso, né? Como o Pedro já citou, a joint venture com a Ardex foi algo realmente um salto muito grande. Eu aprendi muito como profissional, né? Em mais desses 20 anos de profissão, realmente tenho muita coisa ainda para aprender, eu tenho muita vontade de aprender, então realmente seguir em frente, a gente não desistir perante os desafios, vem muito mais por aí, vai ficar cada vez mais difícil de fazer bons negócios competitivos. Eu entendo que a gente vai passar um ano realmente bem desafiador. O recado que fica é não perder essa vontade de aprender, né, o Francis? Não dá. Continuar sempre pensando em a gente tem que estar conhecimento sempre aberto, né? a gente tem que estar sempre aberto a novos aprendizados, né, a ouvir o outro. Acho que a gente sempre tem alguma coisa bacana para extrair. Bom, e a gente está aqui para ajudar, né? Porque a gente tem os eventos, tem o podcast, quem está aprendendo aqui com a Francis. Muito conteúdo gratuito, né, que a gente está gerando justamente para que todo mundo consiga evoluir junto. Gente, muito obrigado, foi excelente a conversa. Obrigado por receber a gente aqui, por toparem participar, né? A gente tem aquele pedidinho, não sei se vocês já assistiram o podcast, né, de olhar para a câmera e falar, negocia a arte de fazer bons negócios. Então alguém faz a contagem aí. Então bora, eu faço. 3, 2, 1, vai. Negocia a arte de fazer bons negócios. Aí, Show de bola, gente. Muito obrigado. Pessoal, segue a gente, marca o sininho lá no YouTube, segue no LinkedIn, no Instagram, que a gente sempre vai trazer o que a gente puder de conteúdo para o crescimento de todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Gente. Até a próxima. Obrigado, até mais. Tchau. Até. Fala, pessoal, encerrando aqui esse papo incrível na Ceramfix. É isso aí, Vidal. Mais um papo bacana. Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado. E agora vocês sabem, é só ativar aí o sininho e acompanhar a gente para os próximos episódios. E Vidal, pé na estrada. Bora!